queridos alunos. Eu sou Ismael Oliveira, professor do ITED, que detém os direitos autorais sobre esta aula, e nós vamos então prosseguir na disciplina de Relações Humanas e Éticas, nesse bloco tratando de ética, a parte conceitual e teórica de ética. O que vem a ser então, senhores, a ética? Etimologicamente, a palavra ética ela vem do grego ethos, e para os filósofos a ética ela se refere, ela está relacionada com caráter, com índole, com a natureza das pessoas. O conceito de ética, então, corresponde ao conjunto de princípios e valores morais com características universais que orientam as relações humanas. Então, nós temos na ética esse conjunto de princípios e valores que regulamenta, que dá o norte e orienta as relações humanas. Note que a parte da ética voltada aqui para as relações humanas nos remete à ética para os filósofos tida como um tipo de postura. Um tipo de postura no qual se há uma escolha de viver bem consigo mesmo, e também viver bem com o outro, principalmente buscando fazer aquilo que é certo e justo. Basicamente, essa é a acepção filosófica de ética como uma postura e como esse conjunto de princípios e valores que orientam as relações humanas. Daí, então, nós termos tratado no bloco anterior toda a parte de relações humanas e voltado para o aspecto profissional específico aqui do corretor de imóveis, o que nós poderíamos fazer para obtermos aí o melhor possível nas relações humanas. Quando então nós analisamos essa postura relacionada a escolhermos viver bem conosco mesmos e com as pessoas que nos cercam, buscando o que é certo e justo, surgem então os problemas éticos. E esses problemas éticos, eles estão relacionados com a verificação daquilo que é bom, daquilo que é certo, daquilo que é justo. Ou seja, quando nós passamos a questionar então se determinada conduta ela é boa, é certa, é justa, é que passam a surgir então os problemas éticos. Por exemplo, a gente pode, como a nossa apostila coloca, questionar: será que o empresário que ajuda um pedinte na rua, que ajuda um mendigo na rua, mas ele só nega direitos dos seus funcionários, será que esse empresário ele é um homem bom? Será? No caso da legítima defesa, na qual nós temos um preceito legal e um preceito moral de que matar é uma conduta legal e moralmente reprovável. Mas e se você fizer isso para defender sua vida? Se você fizer isso para defender a vida de seus filhos, a vida de alguém que você ama, e aí? Essa sua ação, ela foi imoral? Ela
foi errada, foi injusta, foi má? No caso aqui, vamos trazer um pouco mais específico para a gente. No caso do corretor de imóveis, que se apropria do dinheiro de alguém, ele age errado? Age. Agiu errado, se apropriou do dinheiro de alguém. Aqui, genericamente, nós temos uma situação de apropriação indébita. Agora, e se o corretor de imóveis ele usa o dinheiro de determinado cliente para pagar um tratamento de saúde do filho dele que precisa desse tratamento para sobreviver? E aí, a conduta do corretor de imóveis, ela foi errada? Foi certa? Foi justa? Daí então é que nós temos esses problemas éticos quando nós procuramos analisar as nossas condutas, as condutas das pessoas em sociedade e fazemos essas perguntas: se é bom, se é certo, se é justo. E quando nós passamos a questionar a bondade, a certeza, a justeza, a justiça, né, nas nossas ações, nós acabamos também nos deparando com os chamados dilemas éticos. Isso aqui é muito proposto, isso é uma das tônicas que os filósofos apontam como também um dos problemas éticos, o dilema ético, que eu traduzo aqui no seguinte: existem coisas que eu quero, mas não posso, coisas que eu posso, mas não devo, e coisas que eu devo, mas não quero. Inclusive, o filósofo Mário Sérgio Cortella, que é alguém que eu aprecio muito as manifestações dele, principalmente no campo da educação, ele, a respeito desse dilema ético, ele chegou a escrever o seguinte, falando de ética: a ética é o conjunto de valores e princípios que usamos para responder às três grandes questões da vida: quero, devo, posso. E ele prossegue: nem tudo que eu quero, eu posso. Nem tudo que eu posso, eu devo. E nem tudo que eu devo, eu quero. E arremata: você tem paz de espírito quando aquilo que você quer é ao mesmo tempo aquilo que você pode e o que você deve. Então, senhores, quando nós passamos a indagar as ações, os comportamentos em sociedade a partir dessa ótica da ética, nós acabamos necessariamente nos deparando aí com determinados conflitos, com determinados problemas que acabam pressupondo aí que nem sempre aquilo que é moralmente imposto, aquilo que é legalmente imposto é o mais adequado, é o mais correto, é o mais justo a ser aplicado em determinadas situações. Quando nós falamos ainda da ética como uma postura, como uma atitude, como uma escolha ligada a conviver bem conosco e com as pessoas que nos cercam, eu acho muito salutar, muito importante a gente tratar de um conceito chamado de consciência moral. Consciência moral. Eu recordo que há precisamente 10 anos atrás eu estava numa sala de cursinho e a aula era a aula de filosofia. O professor ele começou a aula de uma maneira diferente, ligou o data show
e o Data Show ele reproduzia um vídeo que, apesar dos problemas que a gente tem aí relacionada à violência contra a mulher, né, acabou de certa forma despertando um certo humor. E o vídeo trazia várias situações relacionadas com coisas tipo com coisas relacionadas com essa questão de violência contra a mulher. Só que assim, de uma maneira humorada. E todo mundo caía na gargalhada. Lógico, a gente sabe que tem todo um problema cultural, todo um problema estrutural que muito já se avançou, mas ainda precisa ser superado. Eu, particularmente, sou veementemente contra qualquer ato de violência contra a mulher em todos os aspectos, principalmente nos aspectos que são previstos na Lei Maria da Penha, em todos eles eu repudio totalmente. Mas naquele contexto ali gerou um certo humor, como eu falei, e a sala toda, era uma sala grande do cursinho, eu acho que algo em torno de acho que 300 a 400, 500 alunos, daquelas salas que você vai tendo ali um escalonamento, vai crescendo os andares para poder todo mundo conseguir enxergar o professor que está lá na ponta. Até que chegou determinada parte do vídeo que mostrava a cena de uma mulher que ela foi agredida pelo companheiro, que sob ciúme de que ela estivesse tendo um caso extraconjugal, ele agrediu ela com um terçado, né? E ela, para se defender, colocou os braços. Nessa ocasião que ela colocou os braços, o golpe foi tão forte que na mesma hora decepou os braços dela. E o vídeo prossegue, aparece ela só com os pedaços do braço, chorando, pedindo justiça. E o que é pior, aparece ele ainda dizendo que se ele pudesse ele faria tudo de novo e ainda faria pior. Quando chegou nessa parte do vídeo, senhores, a sala toda fez um silêncio sepulcral. Todo mundo ficou em silêncio. Só se ouviu a voz do professor dizendo: "E agora, senhores, onde estão os risos? Onde está a graça? O que tinha de engraçado no vídeo que agora não tem mais?" E todos nós ali com aquele nó na garganta, sabe? E o professor disse: "Sabe o que aconteceu?" Ele brincava, chamava a gente de chuchu. "Sabe, chuchu, o que aconteceu contigo? É porque a tua consciência moral foi despertada. A tua consciência moral foi despertada e tu conseguiste te colocar no lugar dessa pessoa e sentiu a dor, a aflição, a angústia, a tristeza que essa pessoa nessa situação passou e está passando." E aí ele começou então explicando para nós que consciência moral é justamente essa capacidade de se colocar no lugar do outro e sentir a sua dor ou a sua satisfação. Não é só a coisa ruim, mas a coisa boa também. De se colocar no lugar do outro e sentir a sua tristeza ou a sua alegria. Daí porque quando uma coisa ruim acontece, principalmente com alguém que gostamos e amamos, nós sentimos também. Nós ficamos tristes.
E quando acontece uma coisa boa com alguém que gostamos e amamos, nós nos alegramos, nós confraternizamos e celebramos ali aquela alegria, aquela circunstância de bom que aconteceu com o nosso ente querido. Essa consciência moral, senhores, entendo eu, é algo que diariamente deve ser despertado em nós como profissionais. Por quê? Para que antes de tomarmos qualquer atitude, qualquer postura, nós nos perguntarmos: e se fosse eu que estivesse no lugar dessa pessoa? Na verdade, a consciência moral, ela nem parte desse questionamento. A consciência moral, ela parte daquilo que você espontaneamente sente. Sabe, no caso da aula, nem foi preciso nós nos perguntarmos: e se fosse eu naquele lugar? Não, nós não nos imaginamos naquele lugar, mas nós conseguimos sentir toda a dor, toda a aflição causada naquela situação do vídeo e nos indignamos. Quando às vezes você vê uma pessoa maltratando um animal, quando você vê alguém maltratando um idoso, uma criança, alguém indefeso, e você se indigna, essa indignação é produto do que os filósofos chamam de consciência moral. E como eu estava dizendo, a gente precisa dessa consciência moral como um norte nas nossas relações profissionais para nós nos questionarmos com relação a determinadas ações, se gostaríamos ou não, se nós estivéssemos naquela posição, que alguém fizesse. E aí tem-se aqui muita relação da ética com a política, com a religião. Enfim, algumas pessoas vão dizer: olha, aqui você faz, aqui você paga. Eu particularmente tenho, com respeito à religião de cada um, eu tenho essa crença de que aquilo que eu faço de ruim ou de bom a alguém aqui hoje, mais na frente acontece amplificadamente para mim. Então, se eu faço bem, mais na frente às vezes acontece bem. Às vezes, quando eu ajudo alguém aqui de uma forma despretensiosa, ao acaso, principalmente sem esperar nada em troca, que na verdade essa é a ajuda genuína, quando você não espera nada em troca, né? Mais na frente, às vezes eu me deparo com determinadas situações que eu penso estar em apuros e aí do nada aparece ali a solução. Enfim, o que quer que seja, sem adentrar especificamente no mérito da religião, mas eu acredito muito que aquilo que nós fazemos, nós temos na frente o retorno, a colheita. Se fazemos bem, temos um resultado bom. Se fazemos mal, o resultado é de acordo com as nossas ações. Então, eu acho muito pertinente que a gente, no exercício profissional, coloque em prática a chamada consciência moral. Se coloque no lugar do outro e, a partir disso, decida que postura adotar em determinadas situações, principalmente quando a situação ela é desfavorável, ela é desagradável para a pessoa com a qual nós estamos lidando. Então, senhores, já que tocamos nesse aspecto relacionado à moral, consciência moral, é importante a gente mencionar essa confusão, esse conflito corriqueiro que, quando nós estudamos a ética, quando nós tratamos de ética, se faz confundindo a ética com a moral. Às vezes as pessoas elas usam
ambas as expressões como se fossem a mesma coisa. Na verdade, elas não são. A moral, ela deriva do latim mores e significa costume. A moral, então, é esse costume, aquilo que se consolida, se cristaliza dentro de um padrão cultural vigente que incorpora regras eleitas como necessárias ao convívio em sociedade. Então, a sociedade de determinado tempo, ela acaba elegendo determinados padrões e estabelece esses padrões como regras morais a serem seguidas. A moral, por esse aspecto, verifica-se que ela modifica-se com o tempo e também ela modifica-se de acordo com o lugar. A moral na nossa sociedade brasileira, paraense, é uma. Em outro lugar, principalmente nos mais distantes daqui, até mesmo em outros países, a moral talvez possa impor como costumes determinadas situações que seriam totalmente estranhas, totalmente diferente do que é aqui em nossa sociedade, na sociedade que atualmente nós vivemos. E aí, senhores, quando nós olhamos para esses padrões de comportamento, com essas regras de convívio em sociedade, a gente questiona então o que é a conduta ou a pessoa moral ou imoral. Basicamente, aqui nós temos a resposta para esse questionamento a partir da observância ou não dessas regras que são impostas por essa sociedade. Então, quem observa esses costumes, esses valores que são determinados, dizemos que é uma pessoa moral, a pessoa age de acordo com a moral. Quem deixa de observá-los, dizemos então que age imoral, dizemos que a pessoa é imoral. Então, assim, nós temos determinadas condutas que, apesar de não serem positivadas em regras, elas acabaram por uma questão de costume, acabaram se tornando uma regra. Acabou se criando ali um padrão comportamental a partir do costume. Então, assim, furar uma fila. A gente sabe que tem-se aqui um padrão de que se há uma ordem de atendimento, se há uma ordem a ser seguida para que determinadas pessoas adentrem, sejam atendidas, o que quer que seja, tem que seguir a fila. E todas as vezes que você vê alguém furando a fila, as pessoas elas reclamam, as pessoas elas questionam. E quem adota a conduta, quem fura a fila, acaba de certa forma se sentindo constrangido. Está previsto em alguma lei isso? Não, não está. Mas é uma questão do costume. O mesmo nós temos aqui com relação a jogar o lixo no chão. São condutas, são situações que, apesar de não haver aqui um comando legal recriminando a conduta, as pessoas elas se abstêm de fazer, ou quando fazem mediante o constrangimento de estarem ali fazendo uma conduta indevida. Quando alguém pega um ônibus, a boa moral recomenda então que se dê o lugar para um idoso, para uma grávida, enfim. São padrões de conduta baseados em um costume. Um costume que, como eu disse ainda há pouco, ele varia de acordo com o lugar e varia de acordo com o tempo.
Então, qual a relação aqui da ética com a moral? A ética, ela estuda a moral refletindo e questionando essas regras de conduta que são então determinadas pela sociedade como um costume, verificando principalmente se essas regras elas estão erradas ou se elas estão ultrapassadas. A ética então se dedica a questionar as regras morais. E aí, com frequência, a gente percebe determinadas situações em que as regras morais, a moral, ela se encontra ultrapassada, ela se encontra errada. Quer ver um exemplo disso? Um tempo atrás eu tive acesso a um documento, era do ano de 1800 e alguma coisa, era um documento antigo, que se tratava de era um documento que previa o seguinte, que era a mulher representada pelo marido. Antigamente, as mulheres elas não tinham capacidade civil. Era como se fosse hoje os pais com relação aos filhos, tendo que representá-los, aquilo que eu expliquei para vocês na aula de direito, falando de capacidade civil. A mulher, ela era incapaz. Então a mulher, ela não podia ser empresária, ela não podia exercer atos de comércio, enfim, a mulher não podia exercer nenhum ato negocial, nada, sem a participação, sem a presença do marido ou do pai. Então essa foi uma moral que vigeu na sociedade por muito tempo. Por muito tempo foi assim. Hoje, como eu já disse, a questão da mulher, como de vários outros grupos que ao longo da história sofreram aí situações de opressão, né, avançou muito, mas ainda tem muito também para avançar. Um dos exemplos então que demonstra que determinada moral pode estar errada e ultrapassada é esse. Tanto é que hoje a mulher ela é integralmente livre, respeitada e tratada como ser humano, dotado de todo uma capacidade intelectual, profissional, enfim, que bom que é assim. Eu acho que as mulheres elas devem mesmo ocupar o seu espaço e serem respeitadas e tratadas adequadamente. Então, senhores, nesse cenário, a ética, ela questiona, não é a ética que muda a moral, tá? Mas esse questionamento da ética é o que faz a moral ser mudada. E aí, nesse contexto, a ética ela acaba sendo classificada como a ciência da moral, porque como uma disciplina teórica, a ética ela tem a função principal de indicar qual é o melhor comportamento do ponto de vista da moral. A gente viu ainda há pouco o conceito de ética. A ética é um conjunto de princípios e valores morais que regulam as ações, as relações humanas. Então, nesse contexto aqui, em que a ética questiona, em que a ética reflete as regras morais, ela então acaba se tornando uma disciplina teórica que acaba por determinar o melhor comportamento humano a se seguir do ponto de vista da moral, se constituindo então a chamada ciência da moral. Como eu falei ainda há pouco, nem sempre aquilo que está positivado é uma expressão que quer dizer que
foi codificado em lei, está expressamente previsto. Por exemplo, por muito tempo não havia legislação referente à situação dos trabalhadores. Quando havia, era em legislação esparsa, espalhada, as leis, até que se consolidou tudo isso num texto legal, que é a chamada CLT. Então isso é positivar, é tornar escrita uma regra. Então assim, nem sempre aquilo que está positivado, nem sempre as regras escritas, elas correspondem à moral, tá? Existem alguns livros de leituras bem interessantes. Eu até recomendo para quem tem interesse em aprofundar melhor as discussões entre direito, ética, moral e justiça. São leituras bem interessantes. Um é o Caso dos Exploradores de Caverna e o outro é o Caso dos Denunciantes Invejosos. São situações hipotéticas que são lançadas pelo autor, na qual ele questiona muito essa questão aqui da moral e do direito. Então, assim, nós temos determinadas situações que, apesar de legalmente serem proibidas, apesar de legalmente reprimidas, mas você tem uma moral que aceita. Quer ver um exemplo? Outro dia eu fiz a defesa criminal de um cliente que estava sendo acusado de violação dos direitos autorais, pirataria, tá? Porque ele tinha um comércio e aí, para ajudar ali no comércio, ele comercializava lá umas mídias piratas. E aí eu fui analisar ponto a ponto, né? Essa conduta legalmente é errada? É. Legalmente errada? É. Existe uma moral com relação a essa conduta, mostrando que é uma conduta errada? Existe. Mas também nós temos uma situação que essa conduta, ela tem uma larga aceitação na sociedade. Então, assim, naquele caso, eu entendia desproporcional. Não disse que o cliente não cometeu a conduta, tá? Só que eu entendia desproporcional aplicar aí uma sanção de restrição de liberdade, ou seja, mandar prender alguém por uma conduta que é largamente utilizada de norte a sul no nosso Brasil. Considerando aí que em diversas ocasiões a gente acaba, às vezes, até sem ter noção, usando alguma coisa pirateada, um software de computador, alguma coisa que acaba não sendo assim, não tendo um padrão de originalidade. Então, assim, a venda de DVD pirata, apesar de ser uma conduta criminalizada no Código Penal, é uma conduta que tem uma aceitação, uma ampla aceitação moral na sociedade. De modo que já teve casos semelhantes a esse que eu estou comentando aqui com vocês, que o juiz absolveu. O juiz absolveu considerando justamente essa larga aceitação moral da conduta pela sociedade. Outra coisa, um outro exemplo, imagina o seguinte: a gente passou por uma situação, passamos e estamos passando, né, relacionado aí à pandemia. Imagine alguém que vai lá na farmácia e furta, por exemplo, uma caixa de cloroquina, uma caixa do remédio que disse ser o adequado para combater aí a Covid-19. E a pessoa furta para salvar a vida do ente familiar que está se convalescendo da doença.
que tentou atendimento e não conseguiu. Furtar é crime. E aí, senhores? Como é que fica, nesse caso, a conclusão a respeito dessa conduta? Uma conduta que, num primeiro momento, apesar de ser contrária ao direito, parece que, por uma questão de defesa à vida, acaba tendo aí um suporte, um embasamento da moral. Enfim, tudo isso só ressalta, senhores, então, essa problemática que existe quando nós questionamos, então, as nossas ações a partir da moral e a partir da ética. Vencida essa parte, então, senhores, falemos então da ética profissional. Falemos assim a parte teórica. No próximo bloco eu vou falar especificamente da ética do corretor de imóveis. A ética profissional, senhores, nada mais é do que um conjunto de regras, normas, deveres, valores que são voltados ao campo profissional e aplicados no exercício da profissão que exercemos. Essas regras profissionais, elas existem para todas as profissões. O corretor de imóveis, o advogado, o médico, o engenheiro, enfim, todas essas profissões têm um código que prevê ali a conduta, prevê ali deveres, prevê valores que devem ser observados pelo profissional no exercício da sua atividade. Isso porque, basicamente, nas nossas relações profissionais, as nossas relações profissionais, elas se desdobram na relação com a sociedade, com o trabalho, com os clientes, com outros profissionais e conosco mesmo. Quando nós analisamos então a relação do profissional com a sociedade, nós falamos então da relação do profissional voltada a buscar o bem social, a buscar interesses que sejam comuns à sociedade. Quando falamos então da relação do profissional com o trabalho, nós temos em mente as interações que se estabelecem ali no ambiente de trabalho, pressupondo cooperação, entrosamento, entendimento, aquilo que eu falei no bloco passado sobre as relações humanas. A ética profissional também pressupõe aqui a relação do profissional com os clientes, enfatizando sempre a necessidade de se ter uma atitude justa, razoável, de buscar, no caso o corretor de imóveis, principalmente buscar sempre os interesses do cliente, buscar a realização daquilo que se promete, ou seja, aquilo que o corretor de imóveis promete, ele deve cumprir. Daí porque só prometa aquilo que você pode cumprir, porque se você prometer aquilo que não pode cumprir e não cumprir, aí é possível que você tenha problemas, principalmente se você colocou essa promessa no papel, no contrato, tá? A ética profissional também pressupõe a relação do corretor de imóveis com outros profissionais, determinando que haja sempre o mútuo respeito e a valorização do trabalho do outro profissional. E ainda, consigo mesmo, a ética profissional pressupõe que o corretor de imóveis ele tenha conduta que se mostre digno da profissão. É aquela disposição que analisa como que o profissional encara a profissão em si, como ele se porta de modo a se fazer merecedor da profissão, a satisfazer o requisito
o requisito de idoneidade moral para o exercício da profissão. Então, considerando esses aspectos que são levados em consideração pela ética profissional, é que então surge a necessidade de um código de ética. Um código de ética que defina diretrizes que serão cumpridas por todos os corretores de imóveis, cumprindo aí princípios e valores que vão fazer, uma vez cumpridos, que a classe seja cada vez mais respeitada e valorizada. O Código de Ética ele tem por objetivo levar os corretores de imóveis a agir sempre com honestidade, lisura, seriedade, profissionalismo e transparência de informação. Basicamente, senhores, essa é a finalidade do Código de Ética. Isso porque eu falei para vocês que lá no Código Civil de 2002 tem um artigo, tem uma parte, são 8 artigos, salvo engano, que tratam da corretagem de imóveis. O artigo 723, precisamente, do Código Civil, ele diz o seguinte: o corretor é obrigado a executar a mediação com diligência e prudência e a prestar ao cliente espontaneamente todas as informações sobre o andamento do negócio. Então, senhores, essa disposição eu expliquei para vocês em sala de aula e fui bastante enfático em cada detalhe desse, a questão de se ter diligência, prudência, prestar ao cliente informação. O corretor de imóveis ele deve prever todos os riscos, ele deve informar o cliente com relação a todas as circunstâncias do negócio. Tudo isso eu detalhei bastante para vocês. Isso por quê? Porque é necessário que o corretor de imóveis, para que a categoria, para que a classe ela seja respeitada e valorizada, é preciso que o corretor de imóveis ele haja dentro desses parâmetros que são objetivos do Código de Ética. Que o corretor de imóveis ele haja sempre com honestidade, lisura, seriedade, profissionalismo e transparência de informação. Então, senhores, aqui a gente encerra essa parte teórica e conceitual da ética e no próximo bloco nós trataremos então especificamente do Código de Ética Profissional, analisando aí as condutas que configuram infração disciplinar, que condutas o corretor de imóveis ele deve observar e de quais condutas o corretor de imóveis ele deve se abster. Então, um forte abraço, eu espero vocês no próximo bloco.